Para entender o livro A República de Platão, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, Aristócles, o nome real de Platão, que nasceu na cidade de Atenas, de 427 a.C. da nossa era, e faleceu em 348, recebeu o nome de Platão em razão dos seus ombros largos. Um dos maiores filósofos, influente à cultura ocidental. Seu pensamento predomina como determinante a filosofia antiga e medieval. Autor de uma vasta obra filosófica, preocupava-se com o conhecimento das verdades essenciais que determinam a realidade em vários aspectos. A partir do seu trabalho, estabelece princípios éticos que norteiam o mundo social da Grécia Antiga. Suas principais obras, Apologia de Sócrates, O Banquete, Fédon, entre outras. Essa análise formulada tem como propósito a exposição das ideias de Platão a respeito da política e da filosofia, com a finalidade de ajudar a compreender a República, o seu livro clássico. O objetivo do livro de Platão é ajudar, do ponto de vista epistemológico, compreender a criação do poder político e público em resposta a uma reflexão como referência aos defeitos da democracia. Como criar uma cidade-estado ideal político em resposta aos defeitos da democracia ateniense. Sua elaboração se desdobra em 10 grandes tópicos. No primeiro tópico, Sócrates, reunido com seus amigos, começa a discutir o conceito de justiça, que a definição de justiça seria dar a cada um o que lhe é devido. No entanto, Sócrates faz duras críticas a tal conceito quando os sofistas lhe atacam. Através da sua lógica racionalista, procura defender a tese que a justiça é o predomínio da ideologia do mais hábil. Proposição rejeitada por Sócrates. Para ele, a realidade essencial do fundamento proposto era de natureza estapafúrdia. No segundo tópico, Sócrates inicia sua explicação refletindo sobre a origem da sociedade. O objetivo é satisfazer as necessidades da vida. Nesse momento da reflexão, defende a educação, justificando os guardiões vão fazer cumprir a justiça e os guerreiros defenderem a sociedade. No terceiro tópico, Sócrates analisa os mitos em relação à vida. Desenvolve uma grande crítica à educação elaborada pelos poetas através dos poemas de Homero, como forma de educar a sociedade. Platão deseja que os filósofos sejam os grandes educadores da sociedade, pois para ele as maneiras como os poetas refletem a respeito da morte não corresponde com a verdade, do mesmo modo a política, a visão do poder público. A melhor técnica para educar os cidadãos da cidade, referindo particularmente a Atenas, ao caminho da moderação, fazendo o constante uso do amor, a busca permanente pela natureza do belo, ressalvando o vigor físico, com a finalidade de proteger a sociedade. No quarto tópico do livro A República, Platão organiza por meio das palavras de Sócrates que a virtude é fundamental para a organização política da cidade-estado. Os guardiões da cidade devem ser os filósofos, porque eles são os donos da sabedoria. Os guerreiros, uma casta de segunda linhagem, no entanto de fundamental importância para a segurança da cidade. A resposta figura a respeito da justiça sendo da responsabilidade de todos no exato cumprimento dos seus deveres, que são naturalmente os cidadãos. A justiça só é possível por meio de 3 caminhos fundamentais, sendo o primeiro pelo uso adequado da alma, ou seja, da própria razão. O segundo, o mecanismo, a questão cognitiva,
refere-se o desenvolvimento da sabedoria. Por último, a aplicação da lógica irracível e o aspecto competitivo com o objetivo de formar as classes sociais que compõem a cidade-estado. No quinto capítulo, representa a definição da natureza da cidade-estado. Sustenta-se no campo do mundo afetivo, a coletividade das relações sexuais. Objetivamente, na comunhão das mulheres na defesa da reprodução das classes superiores, formando naturalmente desse modo uma família absolutamente unida pela relação de parentesco, evitando desta forma a degeneração em contato com os bárbaros. Entretanto, o governo deveria estar em mão dos filósofos. No sexto tópico do livro, Sócrates argumenta com coerência que apenas os filósofos têm cultura suficiente para dirigir a cidade-estado, pelo fato de ser conhecedor da sabedoria, do bem e do belo, e logicamente da justiça. Só o filósofo poderá ser responsável pela educação. E finaliza explicando como deve ser na prática a ação pedagógica a respeito do ensino das ideias fundamentais da política. No sétimo capítulo, Platão explica o mito da caverna, na defesa de como deve ser a educação, a formação do filósofo a respeito da sociedade, sendo que não deve ser valorizada apenas a vida contemplativa, sobretudo as ações práticas. No oitavo tópico do livro, defende como deve ser formada a cidade-estado. Defende que não pode ser corrompida por nenhuma natureza imoral e classifica as formas de governo: democracia, oligarquia, democracia e tirania. No nono tópico do livro, Platão analisa as formas degeneradas do caráter humano que correspondem às tipificações pessoais devido aos povos bárbaros. O aumento de grau de corrupção entre os homens que governam em razão do poder não estar em mão dos filósofos. No décimo tópico do livro, Platão finaliza com uma reflexão ao entendimento metafísico. Reflete a respeito da inferioridade da alma, pelo fato do poder não estar na mão dos sábios, fazendo que a sociedade seja inferior. Termina sua reflexão com a imortalidade da alma. Para justificar a respeito da sua análise, fundamenta com a criação de uma ideologia alegórica, com referência ao mecanismo do esquecimento na reencarnação, o que ele denomina de esquecimento do lótus, o que significa etimologicamente os mortos quando estão no mundo das ideias, ou seja, a perfeição da idealidade, mas por alguma imperfeição tem que voltar ao mundo real e viver a política da cidade-estado de Atenas. Portanto, antes de chegar ao mundo dos vivos, os mortos têm que beber a água do rio Lótus, isso para nascer e esquecer o mundo espiritual do qual fazia parte antes. Os filósofos são inteligentes, porque eles fingem que bebem da referida água. Por isso, quando voltam à Terra, eles conseguem recordar de todas as ideias fundamentais para governar bem as cidades-estado. Aos que bebem muito da água referida, voltam ao mundo, começando do nada, porque esqueceu todas as ideias contempladas no mundo da perfeição. Motivo pelo qual existe na política das cidades-estados todas as formas de injustiça. O povo em geral tomou muito da água do rio do esquecimento. Aqueles que bebem a água do referido rio esquecem tudo, até mesmo os valores morais. Por isso que para Platão existem diversas formas de injustiça. O esquecimento da sabedoria é uma tragédia para o mundo das ideias, motivo pelo qual seria um desastre uma pessoa comum chegar ao poder por meio da democracia. O que estava acontecendo com os invasores bárbaros ao domínio do poder público por eles, a constituição de uma antirrepública. Artigo escrito pelo professor
Edgar Dias de Vasconcelos.